Agora aqui eu vou pegar a outra cor, o verde, né? O verde claro. E vou colocar, tô modelando aqui, ó, o bojo, tá vendo? Eu vou colocar a linha aqui onde terminou esse, ó. Vou colocar a linha aqui, fiz a laçada, né? E vou prender aqui com ponto baixo, a linha. Aí, vou fazer 6 pontos altos aqui nesse ponto baixo aqui, ó, entre um e o outro ponto de baixo, ó, nesse ponto baixo aqui. 2. Seis pontos altos, aí vou colocar aqui no meio, entre o terceiro e o quarto ponto. No meio desse lequezinho aqui, ó, fica assim. Aí, agora, eu vou fazer nesse daqui a mesma coisa. 6 pontos altos. E vou prender aqui no meio, entre um e o outro. E vou continuar assim, fazendo esses pontos aqui, ó. Vou fazer mais uma vez, ó, lacei, vou fazer 6 pontos altos no meio aqui, no ponto baixo, nesse ponto baixo aqui entre um e o outro. E prendo entre o terceiro e o quarto ponto alto aqui do lequezinho de baixo. Eu vou fazer isso até chegar nesse aqui, ó, do meio aqui embaixo aqui, ó. Até chegar ao meio aqui. Aí, só aqui que vai ter uma mudançazinha que eu vou mostrar. Agora, eu cheguei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês onde é, ó. Aqui deu 5 pontinhos, ó. Um que sai daqui, aí tem 3, ó. E o outro que é agarradinho nesse aqui, que ligou, né? Ligou um no outro. Aí, aqui, eu já fiz o primeiro no intervalinho aqui, que é das correntinhas. E agora, eu vou fazer aqui o segundo, ó. Vou fazer 6 pontos altos. Nesse aqui, que é o do meio, a gente vai prender entre o segundo e o terceiro ponto. No outro, a gente tá prendendo aqui, entre o terceiro e o quarto. Esse aqui, a gente vai prender um pouquinho antes, só aqui, ó. Um ponto antes, vai prender aqui, ó. E agora, aqui, eu vou fazer um lequezinho, aqui, ó. No meio aqui, ó. Vou pular um só, um espaço, e vou fazer um lequezinho nesse meio aqui, ó. Vou fazer 6 pontos altos. Vou mostrar pra vocês direitinho onde é. 4, 5, 6. Aí, vou pular um pontinho e vou prender aqui, ó. Ficou assim, ó. Aqui é tipo pra fazer o biquinho, né? Que ele vem fazendo um bicozinho aqui. Aí, ficou assim. Só aqui que é diferente. Aí, agora, eu vou seguir fazendo igual desse lado. 6 pontos altos aqui no meiozinho, prendo entre o terceiro e o quarto. De novo, até aqui em cima. Aí, aqui fiz até o final, olha. Vou prender aqui, ó, no começo da carreira, aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó, com ponto baixo. Aí, cortei, aí depois só arrematar. Agora, é o verde escuro. O verde escuro, vou virar aqui, ó.
o verde escuro, eu já vou começar ele aqui, ó, porque o meu bojo, ele já vai dar uma entradinha aqui. Tá vendo que aqui, ó, eu já posso começar aqui. Se o seu bojo for M, for aqui, aí é só você fazer um meio ponto igual a gente fez aqui no laranja, que começa com 3 pontos altos, você faz aqui em cima desse pontinho aqui, ó. Vale para todos os tamanhos, o G, o GG, você vai aumentando conforme que seu bojo for sobrando, você vai aumentando aqui, vai sempre medindo, você vai aumentando. Aí o meu, como não preciso, ó, ele já tá aqui, eu vou pegar aqui no meio desse ponto aqui, ó. Entendeu? Pra, tipo, diminuir mesmo, se quiser continuar aqui reto, aqui assim, abrindo, se o bojo for maior, é só você fazer 3 pontos altos aqui e prender aqui com ponto baixo, igual a gente fez no laranja, quando eu precisava de aumentar. Aí, vou fazer o ponto baixo aqui. E vou fazer 6 pontos altos aqui nesse ponto baixo aqui, entre os pontos de baixo, ó. De novo, aquele pontinho. Aí, vou prender aqui entre o terceiro e o quarto, ó, no meio do lequezinho com ponto baixo. Vou fazer isso até chegar nesse ponto aqui, ó. Vou fazer isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer 8 lequezinhos desse, porque esse aqui, ele só fica uma carreirinha assim, menos, entendeu? Ele não vai até embaixo, não, pra dar tipo um mesclado aqui no verde, tá? Aí, aqui eu já fiz os 8, ó, os 8 pontos, leques. E agora eu vou cortar a linha. Olha, puxei assim pra fechar. Aí, agora, eu vou fazer desse lado aqui também, ó. Vou pular esse espacinho aqui, vou começar daqui. Olha, tem esse pontinho do meio aqui, ó. Eu vou pular esse, ó, esse espaço aqui que é do pontinho do meio. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Esse ponto, esse, e vou começar aqui. Ó. E vou fazer os 8 leques do outro lado também. Vou amarrar a linha aqui. Tá bom? Da mesma maneira que a gente fez desse lado de cá, a gente vai fazer aqui também, os 8 pontos, leques aqui. Aí, agora eu vou fazer com rosa, o rosa claro. Vou colocar aqui a agulha. Aqui no bojo, olha. Se eu fizer daqui, ele vai passar aqui um pouquinho, ó. Tá vendo? Então, tem que pegar aqui no ponto baixo e fazer um meio ponto, tipo, com 3 pontos altos, igual eu fiz no laranja. Eu vou fazer aqui com rosa. Vou subir 3 correntinhas. Vou prender aqui com ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui. Aí, vou prender aqui no meio, entre o terceiro e o quarto ponto aqui. Aí, vou fazer 6 pontos altos aqui no ponto baixo. E vou prender no meio do outro leque, entre o terceiro e o quarto ponto, com ponto baixo. Vou fazer isso até chegar, quando tiver mudando de cor aqui, eu volto pra mostrar, tá bom? Cheguei aqui, ó, nessa parte que vai mudar de cor, ó. Aqui já vai ser onde termina o verde escuro e aqui tem um verde claro. Aí, eu vou laçar, ó, já fiz até aqui, né, no meio do leque, ponto baixo.
Vou laçar a agulha e aqui tem 3 pontos altos. Eu vou vir nesse ponto aqui. Eu vou vir nesse ponto aqui, nesse do meio, e vou fazer 6 pontos altos. E em cima desse ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo. É tipo que fosse um aumento aqui, né? Ó, vai ficar aqui com um a mais. E pra dar certo aqui, pra gente continuar fazendo os pontos leques aqui. Aí, aqui no ponto baixo, vou fazer 6 pontos altos. E vou prender com ponto baixo aqui entre o terceiro e quarto ponto alto aqui do próximo leque. Aqui vai continuar normalmente, tá? Vamos fazer 6 pontos altos. Aí, como já teve esse aumentozinho aqui, aqui a gente não vai fazer esse aumento igual a gente fez no de baixo, não. Vai fazer normal, vai fazer aqui o leque, aí desse lado o leque. E vai voltar fazendo o leque a mesma coisa. Quando chegar aqui nessa parte que muda aqui, aí eu volto de novo pra mostrar. Vim fazendo normal, olha os pontos. Agora, vai chegar aqui nessa parte que vai ter o verde escuro. Aí, eu vou fazer, pra ficar igual do outro lado, né? Vou fazer o ponto baixo aqui. Vou laçar. Aí, vou vir aqui, ó, no segundo ponto. Ó, fiz o ponto baixo aqui. Vou contar 1, 2. Aqui nesse segundo, vou fazer 6 pontos altos. Eita. 6 pontos altos aqui. Vou pular um, aqui, ó, vou pular aqui um, aí no meio aqui, entre, ó, 1, 2, 3, entre o terceiro e o quarto, onde a gente sempre coloca o ponto baixo, eu vou colocar o ponto baixo aqui, ó, que é o meio do leque. Aí, vou vir fazendo aqui normalmente até chegar aqui em cima. Aí, aqui eu fiz o último lequezinho dessa carreira aqui, e vou fazer 3 pontos altos nesse ponto baixo aqui. Pra ficar igual ao outro lado. Agora, irei virar. E vou continuar fazendo esses pontos de lequezinhos com rosa. Vou continuar fazendo. Aí, só vai mudar quando chegar aqui nessa parte do biquinho aqui. Cheguei aqui, olha, nessa parte aqui que é o biquinho aqui do decote aqui, ó, fiz o ponto baixo nesse leque daqui. Aí, aqui, eu vou fazer 6 pontos altos aqui normalmente, continuando com o biquinho mesmo. Eu achei que era nessa parte que mudava, mas não é não. Continua com 6 pontos altos aqui, fazendo normal, tá bom? E sobe continuando fazendo os pontos leques. Fica assim, ó, a parte do biquinho, ó. Tá vendo? Só fiz normal, os 6 pontos altos aqui e formei o lequezinho, tá? Aí, eu terminei aqui, ó, fiz o ponto baixo aqui nesse ponto aqui. Nesse terceiro ponto aqui. E agora, eu vou cortar a linha pra depois arrematar. Fechar assim com a correntinha, ó, prender. E agora, eu vou usar cor pink. Eu vou pegar aqui, nesse ponto baixo, eu vou colocar minha linha. Fechar com ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos aqui. Vou vir aqui entre o terceiro e quarto ponto, ponto baixo. Vou continuar fazendo os pontos leques, fazendo 6 pontos altos. E fechando entre o terceiro e quarto ponto.
Vou fazer essa carreira todinha assim de novo, tá bom? Cheguei aqui no final, ó, com a cor pink. Aí eu vou vir aqui, ó, no último ponto baixo aqui e vou fazer os 3 pontos altos, porque no começo eu comecei assim, né, fazendo esses 3 aqui, pra ficar igual os dois lados. Pra ficar igual aqui. Aí eu vou virar e vou voltar fazendo tudo de novo, com pink tudo de novo. Eu vou fazer essa e mais uma, vou ficar com 3 carreiras de pink, tá bom? E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Aí, aqui eu terminei a parte pink, ó. Vou cortar a linha. Só que aqui, ó, ficou arredondado, porque fizemos 3 carreiras, né? Veio uma assim, a outra deu biquinho e essa terminou arredondado. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vai fazer o biquinho separado aqui, ó. Deixa um espacinho assim pra você poder arrematar depois sem nenhuma dificuldade pelo lado avesso. Aí, você vem aqui, ó, entre o terceiro e o quarto ponto, o meio do lequezinho, aqui na direção do biquinho aqui do meio, tá vendo? Desse aqui que a gente fez, que é o meio, ó. Vai vir aqui e vai fazer o biquinho aqui separado. Vai prender com ponto baixo. Vai fazer 6 pontos altos aqui, ó. Seis pontos altos aqui no meio e vai prender aqui entre o terceiro e o quarto ponto, com ponto baixo. Tá vendo? Aí, eu fiz o biquinho aqui, ó, separado, porque é bonito ele vir assim, né? Aí, agora eu vou cortar a linha. Vou cortar a linha e vou arrematar. Então, sempre que você tiver fazendo uma cor, deixar uma dica aqui, se você for fazer com outras cores, tipo assim, se você for fazer menos carreiras de uma cor e terminar sem o biquinho, terminou assim, arredondado aqui, você chega aqui e faz um biquinho aqui, separado assim, igual eu fiz, que é para as cores encaixarem assim, tá bom? Agora, a gente vai fazer com o azul. O azul, a gente vai fazer normal até aqui. Aí, aqui, eu vou chegar aqui pra explicar como é que faz aqui na parte do biquinho. Aí, o azul eu fiz, olha, normalmente, olha. Tá vendo? Aí, aqui chegou a parte daquele biquinho, olha, que colocou depois, né, separado. Aí, aqui, eu vou fazer ponto baixo aqui. Aí, vou contar no do meio, aqui, ó. No segundo, vou fazer 6 pontos altos. No segundo ponto alto desse lequezinho que a gente colocou depois. Vou pular um ponto alto e vou vir aqui no espacinho, no do meio aqui. Aí, vou vir aqui nesse outro aqui, ó, nesse do meio aqui, ó, antes o penúltimo aqui, ó, o penúltimo ponto, e vou fazer 6 pontos altos. Aí, vou vir aqui nesse ponto onde tá esse ponto baixo aqui, que é onde que a gente fez, né? Colocou o ponto baixo aqui pra fazer o lequezinho, vou fechar com ponto baixo. Aí, ficou assim. Aqui é o leque, aí eu fiz esses 2 lequezinhos aqui separados. Agora, eu vou voltar fazendo normalmente os leques até chegar aqui em cima. Agora, eu já terminei essa carreira aqui do azul. E vou voltar fazendo normalmente esses pontozinhos leque, tá bom? Vou subir aqui as 3 correntinhas. Vai desembolando.
Vou subir aqui as 3 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos. Vou prender aqui entre o terceiro e o quarto. Aí, vou fazer normalmente os leques e aqui vou terminar com 3 pontos altos aqui também, pra ficar igual essa parte aqui, tá bom? Aí, depois a gente vai trocar de cor, eu volto aqui pra mostrar. Eu vou ver se ainda vai precisar daquele biquinho aqui, vou ver ainda aqui, vou calcular se vai precisar fazer de novo o biquinho aqui separado. Então, aqui já terminei, ó, fiz 3 carreiras do azul, normalmente, igual a gente já tinha feito nas outras. Agora, eu vou cortar essa linha aqui. Aqui, a parte de baixo, olha, ficou assim, ó, ficou um morrinho pra cá e outro pra cá, e não tem nenhum aqui no meio, ó, que é pra fazer o biquinho. Então, a gente vai fazer esse biquinho daqui. Igual aquele que a gente fez lá no rosa. Vai vir aqui, ó, entre o terceiro e o quarto, ó, o meio do leque, ó, fica 3 pra cá, 3 pra cá. Aí, você pega... Aí, faz o ponto baixo. Nesse ponto baixo aqui, vai fazer 6 pontos altos. Aí, vou prender aqui entre o terceiro e o quarto. O meio do outro lequezinho. Agora, eu posso cortar aqui, deixando espaço para arrematar depois. Fecho assim, ó, com a correntinha, aperto bem para não soltar depois. Aí, aqui já terminamos aqui a cor azul e vamos passar para outra cor, que vai ser esse verde aqui de novo, verde clarinho. Vou dar uma dica aqui para tamanhos maiores. Nos tamanhos maiores, você pode fazer aumentozinhos aqui, nessas partes aqui, que fazem o contorno do bojo, entendeu? Aí, para um bojo maior, você vai aumentando aqui, tipo, mais carreiras de rosa, ou você aumenta aqui no azul mesmo, né? Se você estiver acompanhando aqui junto comigo, estiver fazendo um M, um G, você faz mais uma carreira ou duas do azul mesmo, aqui não tem problema, você vai aumentando aqui as carreiras de cores. Se você quiser aumentar aqui no rosa ou no rosa claro, vai fazer mais uma carreira para caber seu bojo aqui do outro tamanho, tá bom? Para começar a fazer o verde, a gente vai contar assim, ó. Aqui tá um lequezinho, aqui tá outro, ó. Um espaço, outro. A gente vai começar a fazer no terceiro espaço aqui. Vou amarrar aqui a linha no meio desse leque aqui, que é o terceiro leque. Vou fechar com ponto baixo aqui pra prender essa linha aqui. Aí, vou começar a fazer os lequezinhos, igual a gente tava fazendo antes, tá? Vou fazer aqui o meu, você faz o seu aí. Aqui não vai mudar em nada, só nessa parte aqui que a gente vai fazer. Vou voltar aqui pra fazer com vocês, que a gente vai fazer uma adaptaçãozinha quando chegar aqui. Cheguei nesse aqui, ó, que é antes desse lequezinho que a gente fez separado. Aí, eu vou prender aqui no ponto baixo, com ponto baixo. Aí, vou laçar, vou vir aqui, ó, vou contar 1, 2, vou vir aqui entre o segundo e o terceiro ponto e vou fazer 3 pontos altos aqui.
Aí, vou pular um, vou vir aqui, ó. Pulei um, vou vir aqui entre um e o outro aqui, ó. Vou fechar com ponto baixo. Aí, vou laçar a agulha, vou pular um, vou vir aqui, vou fechar, vou fazer 6 pontos altos. Aí, vou vir aqui no ponto baixo e vou fechar com ponto baixo. Vai ficar assim, ó, em cima do lequezinho. Agora, eu vou voltar fazendo normalmente os lequezinhos. Eu fiz até aqui, ó, faltando 2. Pra ficar igual do outro lado, ó. Faltando 2 intervalinhos aqui, ó, entre um e o outro. Eu fiz aqui também, ó. Fechei no meio do terceiro, aí ficou esses 2 aqui. Agora, eu vou virar o trabalho. Aqui ficou um monte de linha, assim, pra arrematar depois, ó. Agora, eu vou virar aqui e vou fazer ponto baixíssimo até chegar no meio do segundo lequezinho. Vou fazendo ponto baixíssimo, assim, ó, até chegar lá no meio. Ó, no meio do segundo aqui, ó, entre o terceiro e o quarto, vai fazer um ponto baixo. E vamos voltar fazendo tudo de novo, os leques. Essa carreira aqui é normal, só que aí a gente vai parar quando tiver aqui no... Vai faltar um, a gente vai parar, vai fazer até esse aqui, ó. A gente vai fazer até esse aqui, sem fazer esse aqui. Vai ficar assim, ó, um intervalinho aqui puro aqui. A gente vai fazer só aqui. Agora, eu terminei, fiz a segunda carreira também, ó. Fiz a segunda e fiz a terceira, assim, também sobrando um intervalinho, igual aquela, tá? Chegou aqui, andei com ponto baixíssimo, aí faltando de novo um intervalinho, eu parei. Assim, diminuindo uma, foi a terceira carreira. Fiz 3 carreiras desse verde aqui. Aí, agora, eu vou colocar um biquinho aqui, nessa parte aqui, daquele jeito mesmo, tá? Olha, por enquanto tá assim, ó. Tá vendo? Eu coloquei em cima de um maiô aqui. É bom se vocês fizerem isso também. Pega um maiô seu ou da cliente pra tá medindo, né? Esse maiô aqui, ele é M. Eu vou fazer ele um pouquinho de nada menor, porque o tamanho que eu tô fazendo é P. Aí, aqui só que eu vou diminuir só um pouquinho, assim, tipo, só uns 2 dedos daqui do fundo mesmo. Agora, a gente vai fazer o verde escuro aqui. Então, aqui já ficou, ó, já fiz o biquinho, né, do verde claro. Agora, eu vou fazer a parte do verde escuro. Aqui, a parte agora do verde escuro, ele vai ter que ficar um pouquinho mais reto, que vai fazer a parte aqui da calcinha. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui acabou o verde claro, né, eu vou vir aqui nesse ponto baixo aqui, ó. Entre o último e o outro, ó. Vou prender a linha aqui. Vou subir 2 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos, porque agora a gente quer reto, né? Então, aqui vai mudar um pouquinho, ó. 3, como se fosse 3 pontos altos, né? Fiz aqui e vou prender aqui no meio do leque, entre o terceiro e o quarto ponto alto do leque. Aí, agora, eu vou fazer o leque aqui normalmente. Essa parte aqui é normal, tá, gente? Aí, só aqui que eu vou voltar de novo, quando contornar tudo aqui, que eu vou voltar aqui pra mostrar.
Chegou nessa parte aqui, ó, onde eu fiz o leque, eu voltei aqui pra mostrar novamente como é que eu faço. Por esses 2 pontos aqui, e entre o segundo e o terceiro, eu vou fazer os 6 pontos altos. Pula um e fecha com ponto baixo. Aí, pula um e faço 6 pontos altos. Entre um ponto e o outro, tá, gente? Aqui. E fecho com ponto baixo aqui em cima desse ponto baixo que a gente prendeu o leque de baixo. Aí, vim fazendo tudo aqui, ó, normal. Aí, quando chegar no último intervalinho, ó, entre o penúltimo e o último, eu vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer 3 pontos altos, pra ficar igual o outro lado. Agora, eu irei virar e vou trabalhar normalmente aqui esses pontos leques, né? Esses lequezinhos aqui. Eu nem sei se esse ponto é leque, porque o leque geralmente tem uma correntinha, né, no meio. Esse aqui não tem, são os 6 direto, 6 pontos altos direto. Aí, aqui não tem mistério, tá? A gente vai fazer aqui normal. Aí, aqui eu terminei, ó, vim fazendo normalmente a carreira, terminei e vou vir aqui nesse último ponto aqui, ó, desses 3 que a gente fez, e vou fechar com ponto baixo. Aí, vou virar e vou começar a trabalhar normalmente. Aqui, vou fazer 3 correntinhas, só que inicia assim, porque agora a gente tá fazendo reto, né? Vai vir a parte de baixo. Fazer 2 pontos altos, ficou assim, ó, os 3 pontos. Aí, vou vir aqui no meio, vou fechar com ponto baixo. Vou fazer de novo aqui, ponto leque com 6 pontos altos. Aí, aqui eu terminei, ó, o verde, fiz as 3 carreiras. Fechei aqui, ó, com ponto baixo. Falta aqui fazer os 3 pontos aqui pra ficar reto, né? Igual o outro lado. Vou fazer os 3 pontos altos aqui. Aí, posso cortar a linha. Fechei assim. Agora, aqui, eu vou fazer de novo o lequezinho, que a gente sempre faz aqui quando dá assim. Só na última carreira, que eu não vim, que a gente não vai fazer, porque aí já vai iniciar a parte da calcinha, aí não vai precisar. Ó, vim aqui no meio, entre o terceiro e o quarto ponto. Vou fazer um ponto baixo. Aí, venho aqui e faço 6 pontos altos. Aquele biquinho já que a gente fez já um monte de vezes, que eu vou aprender aqui com ponto baixo. A próxima cor aqui é o amarelo. Eu vou fazer o amarelo igualzinho eu fiz o verde. Então, não vai ter necessidade da gente fazer junto. Eu vou só explicar aqui, mais ou menos. São 3 carreiras de amarelo também. Eu vou prender aqui, né, com ponto baixo. Vou seguir fazendo tudo igualzinho fez com verde, ó. Vai chegar aqui, a gente vai fazer aquele esqueminha que faz aqui, tipo um aumentozinho, né? Quando a gente coloca esse leque aqui, ó, a gente vai fazer aqui e vai seguir fazendo normalmente essas 3 carreiras de amarelo, tá bom? Essa parte aqui do amarelo, ó, eu fiz exatamente igual o verde, tudo igual. E aqui eu coloquei o lequezinho depois pra formar o biquinho. Agora é o vinho que eu vou usar. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o amarelo. As carreiras são exatamente igual, só não vou colocar esse leque aqui, tá? Coloquei aqui pra vocês verem como está ficando, olha. Depois eu vou arrematar esses fios que estão aqui.
Eu vou fazer agora aqui mais ou menos uns 4 dedos assim, acompanhando a calcinha, pra fazer essa parte aqui. Depois com o elástico ela vai ficar mais grossinha aqui na parte de baixo, tá? E vou também fazer deixar aqui retinho pra igualar aqui, pra fazer as laterais, pra depois a gente colocar o elástico, tá bom? Então, aqui eu já terminei a parte do vinho. Essa parte aqui, gente, do vinho, do amarelo, é igualzinho eu fiz o verde, eu expliquei passo a passo. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui no amarelo e no vinho, tá bom? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, é só vocês voltarem aqui no verde. O vinho, a gente não vai fazer aquele lequezinho aqui não, porque aqui a gente vai fazer a parte de baixo, que é a calcinha, tá bom? Eu vou mostrar aqui como é que eu vou fazer. Vou colocar a linha aqui no primeiro, ó, ficam 2 leques aqui, ó, acabou aqui e aqui, como se fosse antes da gente fazer aquele assim. Aí, eu vou prender minha linha aqui com ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas, no ponto ao lado eu vou fazer um ponto alto, no outro ponto eu vou fazer um meio ponto, e vou fazer pontos baixos aqui nessa parte aqui de cima, ó. Aqui eu fiz o ponto baixo, 2 correntinhas. No do lado, tudo nesse lequezinho aqui, nesse primeiro que eu prendi, ó. No do lado eu fiz um ponto alto e aqui fiz meio ponto. E nos de cima eu vou fazer ponto baixo. Aí, quando tiver faltando 3, ó, ponto baixo aqui nessa parte aqui. Agora, faltam 3 pontos aqui do outro leque, do último leque, ó, do segundo leque. Aí, eu vou fazer meio ponto, ponto alto e ponto alto. Olha, já ficou retinho, ó. O vinho é meio difícil pra ver. Aí, irei virar e vou fazer carreiras aqui de pontos altos, ó, 3 correntinhas e ponto alto em cada ponto aqui da base, ó. Em todos aqui serão pontos altos que eu vou fazer. Em todos esses pontos que eu fiz no de baixo. Ficou quantos pontos? Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Ficaram 12 pontos aqui. Vou fazer 3 correntinhas. Vou virar o trabalho. E vou vir fazendo de novo pontos altos. Eu vou fazer isso, aqui é a segunda carreira. Eu vou fazer isso por mais, aqui já tem 2, vou fazer isso mais 4 carreiras. Vou ficar com 6 carreiras assim de ponto alto sobre ponto alto. Já fiz aqui a parte de baixo, que vai ser como se fosse aqui, né? A parte de baixo daqui do maiô. Aí, vou cortar. Fiz as 6 carreiras, vou cortar a linha. Agora, eu vou vir aqui do lado e vou fazer a lateral da calcinha. Vou prender a minha linha aqui, ó, no final desse... No final não, no começo do vinho, aqui no vinho. Vou prender com ponto baixo. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho, ó. Tá vindo assim, aqui é o começo do vinho. Bem no comecinho mesmo, no primeiro ponto que eu fiz dessa carreira do vinho aqui, ó. Vou fazer 2 correntinhas
Vou fazer ponto alto, ó, no segundo ponto, outro ponto alto. Vou vir fazendo ponto altos em cima de cada ponto até completar 14 pontos. 4, 5, até fazer 14, tá, gente? Já fiz, ó, os 14 pontos aqui na lateral e vou cortar a linha. Para fazer o outro lado, eu vou chegar aqui e vou contar 14, daqui até aqui. É onde que a gente vai amarrar a linha. Aqui, ó, desse primeiro ponto aqui, você vai contando 1, 2, aí vai contar 14 aqui, no 14º vai amarrar a linha. Amarrei aqui no 14º ponto, ó. Amarrei não, coloquei a linha aqui, inseri e vou prender com ponto baixo. Vou subir mais 2 correntinhas e vou fazer mais 13 pontos altos. Para completar 14 pontos aqui também, igual na outra lateral. Até essa parte ficou assim, olha. Eu coloquei o bojo aqui só para vocês verem mais ou menos como fica. Eu vou arrematar essas linhas todas e volto pra gente fazer a parte de trás, colocar os elásticos. A próxima parte vai ser essa.